Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais esta audiência pública que tem como objetivo debater, ouvir sugestões dos munícipes, autoridades que aqui estão presentes sobre uma possível alteração do dia e horário para a realização das sessões ordinárias. Haja vista que atualmente as sessões são realizadas todas as segundas-feiras às 9 horas da manhã. E também lembramos que em anos anteriores as sessões eram em período noturno, ou seja, às 19 horas eram realizadas. E por solicitações de vereadores da época e parte da população foi alterado, acompanhando o regimento interno através de votação e ficou assim até o presente momento. Convidar então aqui para compor a mesa, neste momento então que as autoridades que estão presentes, a nossa presidente desta Casa de Leis, Cláudia Ferreira Maciel. Também convidar aqui nesse momento para representar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, secretário institucional legislativo, Anselmo Lázaro. A primeira secretária, Natasha Flores Quasne. A segunda secretária, Célia Cristina Arias Dávalos. O vereador Patrick Hertz Pereira já se encontra na mesa, no qual nós queremos agradecê-lo. Também convidamos para compor a mesa o vereador João Batista de Andrade. Convidar aqui também o comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar de Coronel Sapucaia, 1º Tenente Santos. Seja bem-vindo a este evento. Ressaltamos e agradecemos as presenças da senhora Terezinha Sarmento Nunes, ela que neste ato representa aqui a Secretaria Municipal de Educação. Também agradecemos aqui o senhor Laurindo Pereira, presidente do PROS. Também agradecemos o senhor Adriano Vilhalba, secretário municipal de Finanças, o senhor Jairo Hortz Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Também as demais pessoas que se encontram presentes, professor que se encontra conosco aqui, funcionários desta Casa de Leis, agradecemos a todos pela participação. Temos aqui alguma justificativa em decorrência da falta de alguns vereadores. Temos aqui da vereadora Niágara Patrícia Galto Krajewski. Cumprimento a todos os presentes e desde já comunico minha ausência por motivo de saúde na família. Agradeço aqui e que tenham todos uma boa audiência. Vereadora Niágara Krajewski. O vereador Joalmir Nunes de Oliveira está ausente por motivo de saúde na família e deseja a todos também uma boa audiência. A vereadora Maria Eloy Flores Rodrigues Virante, ela que desde já agradece a todos e também desde a segunda-feira ela havia comunicado a esta Casa de Leis que não poderia participar desta audiência, por motivos particulares. Desejo a todos também uma boa audiência pública. E o vereador Roberto Pereira de Oliveira, vice-presidente dessa Casa de Leis, comunicou em instantes que não poderia participar também desta audiência em decorrência por motivo de saúde. Desejo a todos uma boa audiência e que os debates sejam produtivos, enfim, definidos o melhor horário para a realização das sessões ordinárias. Passamos a palavra aqui a presidente desta Casa de Leis, Cláudia Ferreira Maciel, para que possa dar início aos trabalhos desta audiência. Boa noite a todos aqui presentes. Quero aqui, primeiramente, em nome dos meus companheiros, senhores vereadores e vereadoras, cumprimentar todo o público. E não posso aqui deixar de cumprimentar o Tenente Santos, o Anselmo Lázaro, que essa casa para o Anselmo talvez seja mais conhecedora, talvez ele esteja mais conhecedor do que nós mesmos vereadores, pelo fato dele ter sido vereador durante um longo tempo nesta Casa de Leis. Quero aqui dizer a todos nessa noite, eu agradeço a presença dos senhores, eu sei o quanto está frio aí fora, o quanto é ruim para que a gente saia das nossas casas, mas eu confesso que mesmo com conhecimento que aqui tendo nessa casa, de várias vezes, de vários trabalhos realizados e ter um número bem pequeno de pessoas presentes, hoje eu esperava um pouco maior. Por quê? Porque essa cobrança para nós vereadores tem sido bem maior do que o público que está aqui presente. Inclusive, as pessoas que aqui estão, que eu agradeço de coração, e a presença de vocês é muito importante nessa noite, nessa audiência pública, são as que menos, pelo menos a minha pessoa, tenha cobrado.
Mas é válido, eu acredito que é válido as pessoas nos cobrar, principalmente nós, vereadores. Nós estamos aqui realmente para representar o povo, para trabalhar pelo povo e essa casa. Nós temos sempre aqui os 9 vereadores se empenhado para que, juntamente com os servidores dessa casa, para poder ouvir o público, para poder realmente fazer um trabalho voltado em melhoria, principalmente para a população. Em relação ao horário das sessões, não poderia ser diferente. Em 2013, quando eu fui eleita no primeiro mandato, eu trouxe para essa casa um requerimento, pedindo que fosse mudado o horário. Antes que ele fosse discutido no plenário, nós tivemos uma reunião interna para ouvir a opinião dos companheiros. E nessa reunião ficou certo que isso não seria levado ao plenário. E nem foi. E aí, em 2014, eu realmente trouxe novamente, não por motivos porque alguns vereadores não queriam mudar, simplesmente porque não queriam, porque alguns estavam estudando na época e não era possível fazer a mudança do horário que nem muitas pessoas estavam me cobrando. Então, em 2014, eu trouxe para o plenário, foi discutido, mas realmente nós ainda tínhamos professores, vereadores que estavam também cursando faculdade. E nós sabemos que nós temos que priorizar também e avaliar bem que realmente acaba comprometendo essa pessoa na faculdade, né? E aí, por essas razões, em 2015 eu fui presidente da casa e não trouxe esse assunto. Não trouxe esse assunto para o plenário, para não criar um desconforto e para não deixar também os companheiros de uma forma bastante prejudicada. Já em 2016, permaneci sendo cobrada, recebi várias cobranças, e nos momentos de campanha, principalmente, que é o momento que o eleitor tem mais acesso a nós, que nós estamos na rua, nas portas, nas casas, batendo nas portas, foi um dos questionamentos muito cobrado. E aí eu voltei a dizer, olha, eu não fiz nesse primeiro mandato, realmente eu tinha dito que levaria isso para casa, eu não consegui, mas eu garanto que no segundo mandato, se eu for eleita, eu estarei lá reivindicando o quê? Que seja dada oportunidade para que vocês escolham o outro horário, o horário que ficar mais apropriado, para que vocês se façam, sim, presente, como vocês me dizem, que gostaria de estar presente nas sessões da Câmara. Eu acho muito importante, assim como todos os pares, por várias vezes nós estivemos discutindo sobre isso. É nas sessões que é discutido os requerimentos, as indicações, os projetos. E esses projetos são todos voltados de interesse ao nosso município e principalmente à população que aqui reside. Então, o público para nós é importante. Nós não temos hoje a rádio. Em 2013, 2014, nós ainda tínhamos. 2015, 2016, nós já não tínhamos mais a rádio para poder ser transmitido. Mas nós tivemos, assim, agora nessa semana, graças aos esforços da casa e das pessoas, dos servidores que aqui colaboraram, nós podemos disponibilizar já os áudios. Os áudios vão ser disponibilizados de todos os trabalhos dessa casa, inclusive dessa audiência pública de hoje. E logo mais, ainda neste mês, nós teremos realmente o vídeo completo das sessões e dos trabalhos que é de interesse da população. Então, nós permanecemos sem ter uma rádio, porque muitas pessoas dizem assim, mas por que vocês não colocam? No Paraguai tem rádio. Infelizmente, a casa, nós não podemos utilizar um dinheiro público, porque é o dinheiro dessa casa, para fazer um contrato no município vizinho, que para nós é tão prático, né? É só cruzar uma rua, muitas vezes nós nem avaliamos, mas é um município que está num país diferente do nosso. Então, por essa razão, nós não podemos fazer nenhum contrato com as rádios que estão hoje no Paraguai. Então, será o único nosso meio de transmissão, mas eu ainda prevaleço dizendo, a presença da população é fundamental nos trabalhos dessa casa. Por quê? Muitas vezes a população nos cobra, e eu sempre digo, a senhora está cobrando e tem razão, mas primeiramente vocês precisam estar trazendo para casa. E aí, após não ser realizado, sim, poderá ser feita uma outra cobrança, até mais severa, tanto para mim, como para todos os pares e por essa casa. Mas sem a participação, fica bastante difícil que nós ouça, que nós possamos aí estar ouvindo o que é que a nossa população deseja, o que é que eles querem. E nessa noite, nós estaremos aqui, eu já vou ter que encerrar, deixar os meus colegas falarem,
porque o objetivo dessa noite é ouvir os senhores. Aqui nós faremos, logo após a palavra dos escritos aqui, que estão na mesa, nós disponibilizamos para que os senhores que estão hoje no plenário optem, nos deixem as sugestões, qual o melhor horário, qual o melhor dia, para que realmente nós realizamos as nossas sessões ordinárias. Após isso, que ficar decidido aqui, eu acredito que vão ter diversas opiniões e nós vamos proceder optando pela maioria. Então, quem tiver a maioria de opções para tal dia ou horário das sessões, é o que vai prevalecer aqui. E após isso, nós levaremos para o plenário, porque precisa ser discutido no plenário. É uma lei, está no nosso regimento, e para ser alterado precisa ser passado no plenário. Será passado ainda no mês de junho, para que seja votado, com a opinião que os senhores, nessa noite, vão decidir aqui. E após isso, no mês de julho, nós não temos votação, como é de conhecimento de todos, é recesso nessa Casa de Leis, e a partir do mês de agosto, a primeira segunda-feira do mês de agosto, a sessão entrará em vigor na data que os senhores escolherem hoje, nessa noite. Então, eu quero aqui só ressaltar, eu acredito que foi na época do Anselmo, que essa sessão já foi à noite, a pedido da população também, para que atendesse a população, para que se fizesse presente. Na época, eu não vinha nessa casa. Inclusive, eu estive nessa casa uma vez antes de ter mandato, uma vez que eu fui convidada para vir representar a saúde. Então, eu também era uma das pessoas que não participava e dizia não entender, por essa razão eu não vinha. E aí, os trabalhos eram à noite. E devido a um furto que houve de uma moto de um servidor aqui da casa, as sessões mudaram e foram para o dia. Passou a ser realizada às 9 horas da manhã, todas as segundas-feiras. E também tenho conhecimento que, mesmo à noite, mesmo as pessoas que cobravam e que também não se faziam presente. Se faziam somente nos dias que tinha muita polêmica, algum assunto realmente que causava polêmica mesmo. Senão o público não fazia presente, a população não fazia presente aqui nessa Casa de Leis. Mas eu vejo que não é porque naquela época eles não se faziam presente, que hoje nós não temos que dar oportunidade para que a população nos diga qual é o melhor dia e qual é o melhor horário. Então, em relação ao dia, também ficou certo nessa casa, que foi optado pela segunda-feira, devido, em Campo Grande, na Assembleia Legislativa, os vereadores têm a sessão deles dia de terça, quarta e quinta. Então, muitos deles ficam em outros municípios, em outras agendas, alguns nem na capital residem. Então, ficou na segunda-feira, por quê? Porque muitas vezes nós aproveitamos essa agenda em Campo Grande, quando nós temos uma agenda, nós aproveitamos para fazer, se possível, tudo o que nós temos para fazer. Por quê? Até por conta de tempo, nós sabemos que quase 5 horas de ida, quase 5 de volta, isso tem todo um gasto e um tempo também. Então, quando nós vamos, nós aproveitamos para estar normalmente nós vamos à Assembleia, não todas as vezes. E muitas dessas idas em Campo Grande, os deputados são cobrados. Na segunda-feira, nós realmente, na Assembleia, é muito difícil, eu confesso aos senhores, de nós, qualquer um dos pares dessa casa, conseguir uma agenda, porque os deputados não estão. Os deputados normalmente estão em agendas em outros municípios. Na sexta-feira, dificilmente também nós conseguimos agenda com os deputados. Por quê? Porque os deputados também não estão na Assembleia. Não estou dizendo aqui que nunca, mas é raro a gente conseguir agenda nesses dias. Então, a sessão que foi me justificada, que na época em que eu não estava e não fazia presente nessa casa, foi mudada para segunda-feira devido a isso. Porque daí os vereadores marcavam as agendas em Campo Grande e já podia realizar várias agendas, estar indo na Assembleia, cobrando os deputados, porque eles também têm um compromisso com os municípios, com o Coronel Sapucaí não é diferente, tem um compromisso com essa população, e nós normalmente levamos essas cobranças para os secretários estaduais, quando nós precisamos de água aqui no município, que não conseguimos resolver, que é de competência do Estado, levamos para as secretarias e levamos também para os deputados, para que eles façam as cobranças juntamente, em conjunto conosco. Isso quando nós ainda não solicitamos a presença deles, para que vá juntamente conosco nas secretarias estaduais. Por quê? Porque é óbvio, é claro,
que eles têm uma força maior do que nós. E como eles têm um compromisso com o Coronel Sapucaí, nós também, nós sempre aproveitamos a presença deles para poder fazer essas cobranças. Então, foi referente a isso, mas eu não quero aqui, eu preciso deixar que os meus companheiros façam uso da palavra e que os senhores, nessa noite, eu tenho a certeza que será escolhida aqui a melhor data, o melhor dia, o melhor horário, e que assim será realizado, será votado no plenário e será dando andamento a partir do mês de agosto. Nós soltaremos uma divulgação através da casa, bastante relevante esse assunto, até para que a população que por alguma razão não puder se fazer presente, tenha conhecimento que eles foram convidados. Nós colocamos divulgação através dessa casa com carro de som na rua, fizemos a contratação, fizemos também a entrega de 100 convites, ofícios de convites na comunidade, através das servidoras aqui dessa casa, sem contar as redes sociais. Então, realmente, eu acredito que a população tem, sim, conhecimento dessa audiência hoje, desse momento em que eles teriam para nos dizer qual é o melhor horário. Então, por alguma razão, não puderam vir, mas será essa audiência que vai definir, e são os senhores que estão aqui nessa noite que realmente vai fazer essa mudança. E nós não poderemos jamais voltar atrás e votar nesse ano. Então, os pedidos que virem após essa audiência pública, infelizmente, não poderá ser atendido neste ano mais por essa Casa de Leis. Ao encerrar, nós estaremos falando mais vezes, mas eu vou, desde já, agradecer os senhores e deixar que os meus colegas possam se pronunciar para que os senhores possam, então, estar deixando as suas sugestões, as suas críticas e as suas opiniões, porque, na verdade, são vocês que nós precisamos ouvir nessa noite. Meu muito obrigada a todos. O representante do prefeito, neste ato, Anselmo Lázaro. Boa noite. Primeiramente, quero parabenizar a presidenta. Em nome da presidenta dessa Casa de Leis, eu cumprimento a todos os vereadores presentes. Cumprimentar o tenente Santos por estar presente. Cumprimentar a todos os secretários da prefeitura presente. E, como diz a Cláudia, o número teria que ser bem maior se tratando de uma audiência pública. Mas eu acredito que o que for definido aqui hoje, com certeza vai ser de boa importância para o trabalho do Legislativo, para que a população acompanhe mais os trabalhos. Um meio de comunicação, como eu já disse, nós aqui não temos rádio, então se torna bastante difícil, às vezes, as pessoas, se não comparecerem aqui, não acompanham os trabalhos dos vereadores. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os vereadores, em nome do prefeito, por essa harmonia que até o presente momento, quebrando um pouco o protocolo, né, presidente? Que o Executivo e a Câmara estão em sintonia e, ironia do destino, a gente esteve aqui nessa Casa de Leis por 16 anos e hoje o prefeito me coloca para trabalhar com os vereadores. E eu fico muito feliz, porque com certeza a gente sempre está se comunicando, acompanhando os projetos que vêm do Executivo e sempre procurando um diálogo de harmonia com os vereadores. Nós sabemos que os poderes têm que se respeitar, ou seja, Executivo e Legislativo têm que trabalhar em sintonia, e eu sei, e todos nós sabemos, a importância que tem o Poder Legislativo. Eu sempre disse que aqui é a casa do povo, e aqui eu aprendi na vida pública, como dizia o saudoso deputado federal Flávio Derzi, o vereador é o para-choque, é aquele que leva a primeira pancada, é aquele que está no dia a dia com a população, é aquele que a população está cobrando, faça isso, faça aquilo. Então, eu admiro muito o trabalho do vereador. Admiro porque tem bastante conhecimento. Eu sei que aqui, às vezes, o clima fica até um pouco elevado, porque existe muitos projetos que talvez seja, naquele momento, impopular, mas para defender o município, para que a nossa cidade melhore dia a dia,
os vereadores, às vezes, têm que votar e no outro dia sai na rua, é muito criticado pela população. Mas são medidas que não é só projetos bons, que às vezes tem que tomar as medidas que o executivo precisa para que a cidade desenvolva. E tratando em audiência pública, isso é muito bom, a democracia, porque quem decide é o povo. E o povo, com certeza, hoje vai decidir o melhor horário para acompanhar os trabalhos dos vereadores e, com certeza, aquele horário que for definido, os vereadores vão acatar e vai ser votado em plenário. Nós tivemos aqui por vários anos, como eu já citei, e naqueles mandatos, o nosso horário sempre foi às 7 da noite, né? Então, foi mudado, como a presidente já explicou aqui, por motivo, talvez, de acontecimento aqui em frente à Secretaria de Leis. Até eu comentei, puxa, mudou o horário aqui dos vereadores, passou da noite para o dia, por falta, talvez, com medo de ser assaltado. E eu disse, aproveitando a oportunidade do tenente estar aqui, e a Casa de Lei tomou essa medida e como fica a nossa população, né? Então, é um comentário que a gente fez, inclusive, eu já fiz com o tenente esse comentário. Mas esperamos que essa audiência pública seja aqui discutida, cada um tem suas opiniões, e as suas opiniões sejam respeitadas, e a maioria vence, e com certeza hoje sairemos aqui com horário definido para o próximo semestre legislativo. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado, presidenta, muito obrigado, vereador, por essa oportunidade, e sempre estaremos aqui em diálogo, conversando, trocando ideia, para desenvolver cada dia mais o nosso município. Em nome do prefeito municipal, como ele não está presente, a gente deixa essa mensagem a todos, e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sempre estou comentando que o trabalho de vocês, a gente sabe como que é, e quanto mais a cidade vai tendo os seus problemas, quanto mais a cidade vai crescendo, mais a Câmara tem trabalho. A gente sabe muito bem disso aí. As pessoas que não têm conhecimento falam o que o vereador faz. Não, o vereador tem uma importância muito grande, porque o vereador sabe o dia a dia da população e sabe realmente os projetos que vêm de encontro com a nossa comunidade. Então, eu quero parabenizar, aproveitando a oportunidade, a toda a sua equipe de trabalho, os funcionários que a gente chega aí, são bem recebidos, tudo que a gente procura aqui nessa Câmara, graças a Deus, até o presente momento, eu quero agradecer a todos os funcionários da Câmara, da Prefeitura Municipal presente, aos secretários, e, se Deus quiser, vai dar uma audiência pública e o resultado, a maioria que vai decidir. Muito obrigado. Convidar também para fazer uso da palavra, comandante do 3º Pelotão da PM de Coronel Sapucaia, primeiro-tenente Santos. Senhora secretária, presidente da Câmara, vereadora Cláudia, senhor secretário, demais vereadores, população aqui presente, boa noite. Então, a pergunta que não quer calar, né? Vai ter segurança se a sessão mudar para a noite? Então, como comandante da Polícia Militar, aqui de Coronel Sapucaia, nós já se preocupamos, né? Vocês devem ter visto que nós já reforçamos o policiamento com mais um policial na viatura aí. Então, eu faço o compromisso que nos dias se caso mudar, né, vereadora, se a população achar por bem e os vereadores aqui referendarem aí o desejo da população, faço o compromisso de trazer uma viatura a mais lá de Amambai, desde que seja num dia de segunda a quinta-feira, né? Aí naquele fechamento do comércio, ali aproveitando também para dar mais uma força para outra viatura. Então eu faço compromisso com a população aqui, trazer mais essa viatura. Então vai ter segurança aqui no local aqui. O pessoal que estava preocupado aí que se começar 19 horas, vai terminar o quê? 21 horas. Horário até não muito avançado. Então a viatura vai estar aí para dar essa cobertura para o povo, para a casa do povo, né, que a gente não pode admitir que o povo seja calado aqui dentro, né, que por marginais aí que não quer
a participação popular aqui, né? Então, a Polícia Militar está à disposição aí da população e nós estamos aí para dar uma resposta, né? Não vamos admitir aí que venham fazer aqui algum tipo de constrangimento para essa casa. Essa aqui é a casa do povo e tem os representantes do povo aqui. Com a palavra, a segunda secretária Célia Cristina Arias Dávalos. Senhora Presidente desta Casa de Lei, Cláudia Ferreira Maciel, boa noite. Companheiros, companheiras, boa noite a todos. Agradeço a Deus, a cada um de vocês que estão aqui presentes, ao Tenente Santos, sempre disposto a atender esta casa. Bom, nossa intenção era ver esta casa cheia, com a participação da nossa população, e ver o horário mais apropriado para nossas sessões ordinárias, porque nós queremos a participação da população. A mudança de horário é para favorecer, e não fazemos nada. É fácil de criticar, mas nós queríamos a casa cheia, mas eu acredito que por causa do frio, o povo ficou em casa. Mas agradeço a cada um de vocês, também ao secretário de Saúde. Obrigado pela presença ao Flávio Galdino. E agradeço a cada um de vocês e fica à disposição o voto que seja melhor para a nossa população e para nós também. Obrigado e fica com Deus. Com a palavra, o vereador Patrick. Em nome da minha companheira Celinha, quero cumprimentar a todas as autoridades da mesa. Em nome da minha comadre Margarete, que está presente hoje, quero cumprimentar a todos os participantes, nossa população presente. Talvez o que eu diga aqui logo de cara não faça jus a vocês que estão aqui, mas como vai ficar no áudio e no vídeo, então talvez esse comentário chegue àqueles que tenham que ouvir. Eu vejo que hoje a gente vive uma cultura do descompromisso. A grande parte da população está descomprometida de tudo. Então funciona assim: você reclama da escola, do tipo que os professores ensinam ou educam seu filho, mas você não participa da reunião que acontece lá na escola, que a escola convida. Você reclama da saúde pública, do hospital, dos médicos, da enfermeira, enfim, e aí quando tem audiência pública da saúde, aquela pessoa que reclama, não se faz presente. Você reclama da polícia militar, da polícia civil, mas quando acontece um roubo, um furto, um incidente, você não tem capacidade sequer de fazer o boletim de ocorrência. Ou seja, você não cumpre com a tua obrigação. Então, hoje, infelizmente, uma grande parte da população não cumpre com suas obrigações. Mas ela quer que a autoridade, que o prefeito, que o vereador, que o policial, que o professor, né, cumpram com as obrigações deles. E não necessariamente funciona assim. Cada um tem o seu direito, mas também tem os seus deveres. E hoje eu estou fazendo esse comentário, inclusive antes, quero agradecer a vocês que vieram, porque então vocês são comprometidos, mas a grande maioria, infelizmente, da população não é comprometida. Reclama que o horário não é favorável, que os vereadores fizeram a mudança do horário para que a população não pudesse participar, mas quando a gente consegue fazer essa abertura para ouvi-los, aí eles não vêm. Talvez alguns tenham boas desculpas, mas outros não. Eu quero agradecer também a nossa presidente, a Claudinha, porque eu fui um dos que andei incomodando ela um pouco logo no começo, mas ela já havia se prontificado também a atender o pedido, que era a mudança do horário da sessão. E eu ouvi algumas críticas de alguns companheiros, enfim, que afirmam que a população não vai vir da mesma forma. E aí eu coloquei assim, eu falei que a nossa parte nós temos que fazer. Nós não podemos fazer com que o erro do outro seja o nosso. Então, a nossa parte nós vamos fazer com toda certeza. Vamos escolher o melhor horário diante da audiência com vocês, e esse horário vai ser disponibilizado para que vocês possam participar.
Agora, eu até, presidente, sou favorável da seguinte forma. Se a população fizer a escolha do horário, e mesmo assim não participar de forma alguma, eu sou favorável que ano que vem a sessão volte no horário, nesse horário que foi. Que é um horário ruim, eu considero um horário ruim para a população. Para nós é um horário excelente. Eu não tenho nada contra esse horário, para mim está excelente. Então, por mim, não precisa mudar. Eu peço que mude pela população. Então, se a população não se fizer presente, eu sou o primeiro a pedir que o horário volte a ser às 9 da manhã na segunda-feira. Tá? Mas, desde já, ficamos muito agradecidos com a presença de todos e, já de antemão, participem das próximas audiências que acontecerem. Nós vamos conseguir promover mais, né, presidente? Participem, dê sua opinião, nós precisamos ouvi-lo. E também quero agradecer já ao Tenente Santos, que já com bastante bondade se mostrou disposto a favorecer a população. Então, não coloquem como empecilho a questão da segurança, que certamente a nossa Polícia Militar vai fazer o papel que lhes compete. Agora, também quero pedir para que o horário que seja definido seja cumprido impreterivelmente. Então, que nós comecemos a sessão exatamente no horário que definirmos. Inclusive, as próximas audiências públicas. Essa nós já tivemos um atraso de 40 minutos. Eu sou o contrário. Eu quero que nós comecemos estando todos aqui ou não. Então, está definido, começamos, fazemos o nosso papel e vamos embora. Quem não fez o dele, azar. Tá bom? Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador João Batista de Andrade. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus, cumprimentar também meus companheiros, cumprimentar o Tenente Santos, o Anselmo e a toda a população que está aqui presente, os funcionários, e dizer para vocês também que nós vem desde o começo do mandato, vem eu, vem o Patrick, né, Patrick, nós vem comentando sobre esse horário, né, que fica ruim, né, para as pessoas que têm os seus trabalhos, têm os donos de casa, né, que nesse horário fica mesmo difícil, realmente é difícil das pessoas estar vindo aqui. Então, foi por isso que a gente decidimos, né, a maioria, fazer essa audiência pública para que a população decida, né, o horário que fique bom para todo mundo para comparecer nas reuniões, que realmente vocês têm que estar acompanhando os trabalhos nossos, para não depois só ver nós ganhar crítica. Então, tem que realmente comparecer, cobrar, que isso aqui, nós estamos aqui para trabalhar para vocês, nós somos funcionários. Nós temos que acatar o que vocês pedirem, a gente vamos estar concordando. Então, por isso que nós estamos essa audiência hoje, para deixar à disposição de vocês, que vocês decidam e que também venha cobrar nós. Acompanha, não deixar de acompanhar as audiências, os nossos reuniões, né? E é isso aí que eu tinha que falar para vocês. Boa noite a todos. Nesse momento agora, vamos deixar aqui a palavra livre ao público que está presente. Alguém que queira, então, se pronunciar, dar a sua sugestão, fazer alguma avaliação perante as falas das autoridades que estão aqui presentes, que fiquem, então, à inteira disposição. Passar o microfone aqui à nossa funcionária e ela leva até o que levantar a mão e se prontificar a falar. Boa noite a todos. Eu queria agradecer essa Casa de Leis por nos estar dando essa oportunidade de podermos estar aqui hoje. Agradecer a presença da população, dos secretários, das autoridades, e dizer que realmente essa audiência é muito importante para a população como um todo, porque tem que ser dada a oportunidade da participação ao povo. Se o povo vem ou não vem, não importa tanto. O que interessa é que eles tenham a possibilidade de vir. Então, eles não podem ser impossibilitados de participar, porque eu acho que as reuniões às segundas-feiras, na parte da manhã, para quem trabalha, para comerciantes, inclusive para professores, para os trabalhadores em geral, fica
praticamente impossível participar de uma sessão desta Casa de Leis. Participei já muitas vezes de várias sessões, mas quando foram realizadas à noite. Na parte da manhã, eu nunca participei de uma sessão por ser impossibilitado pelo meu trabalho. Então, eu acredito que aí está a oportunidade da gente fazer com que isso mude. E eu sugiro, deixo a minha opinião, que as reuniões devam ser às sextas-feiras, às 18 horas. Porque 18 horas, porque pelo que eu vejo, nunca se começa uma sessão no horário determinado, ou 19 horas sem postergação. Então, eu acredito que uma grande maioria da população vai concordar com essa minha opinião e deixo desde já, em nome do comércio, principalmente, né, da ESA, que eu faço parte da diretoria, e sempre foi um questionamento por parte dos comerciantes esse horário de reuniões. Então, eu acredito que isso, às sextas-feiras, vem ficar de bom tamanho para a gente. E eu, principalmente, se houver a mudança de horário, eu com certeza vou participar de muitas reuniões. Obrigado a todos e obrigado pela oportunidade. Alguém mais que queira pronunciar? Flávio Galdino, secretário municipal de saúde. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os vereadores, em nome da presidência, todos os vereadores, comandante da Polícia Militar e todas as autoridades aqui presentes, o público em geral. Considero de suma importância essa iniciativa. Foi uma demanda na época da campanha, muitas pessoas, inclusive eu, falei que achava muito bom que as reuniões da Câmara pudessem ser novamente à noite. Eu participei de muitas delas aqui quando era até o senhor Anselmo, acho que foi o último mandato dele, participei de quase todas numa oportunidade, um tanto sozinho, não entendia muita coisa, mas eu gostava de ver, gostava de assistir, ver o que se discutia, uma vez que estudando, eu via dizer que era aqui que se decidia os destinos de todas as políticas públicas. Então, eu penso que a Câmara fará muito bem se mudar a reunião para a noite. E a questão da participação da população, até estava comentando com a moça ali agora, eu fiz as contas aqui de quantas cadeiras, são 130. Então, considerando que aqui na cidade mora em média 12 mil habitantes, então se nós conseguirmos trazer 1% só da população aqui, a gente poderia encher a Câmara. É um trabalho a ser feito. É um trabalho a ser feito, eu penso que primeiro você oportuniza, olha, você pode vir porque agora é possível. Nem todos vão participar, mas eu imagino que num pleito eleitoral a mobilização é bem grande, Muitas pessoas se envolvem. Então é interessante ver que nem aqueles que são mais assíduos, às vezes participando de grupos políticos, presidentes, secretários, se só um pouco desses, se fizessem presente, nós já teríamos uma presença bem mais interessante. Mas é um trabalho que todas as entidades que cobram, as entidades, as associações, os próprios partidos políticos, aí dentro das associações, as igrejas, as escolas, os atores da sociedade, como professores e tantos outros que têm uma importância imprescindível, também tem que levar esse trabalho, dizer, olha, você precisa participar, porque a oportunidade foi dada. Então, eu penso que faz muito bem, tem o meu apoio, e nesse momento em que
toda a classe política, ou todos aqueles que diretamente estão representando como os senhores aqui, diretamente, e aqueles indiretamente, têm sido tão questionados, né? Tem passado um momento bastante difícil, era a hora e o momento da população vir, já que tanto ela critica, vir, dar aqui a sua opinião, ver como funciona, como é feito, como é difícil dar um passo, né, para as melhorias, mas é nesses momentos que a gente consegue, de alguma forma, avançar tomando, e eu penso que essa iniciativa vem ao encontro desse desejo. Vamos fazer o trabalho, eu me comprometo aqui, se mudando, mobilizar algumas pessoas para se fazer presente. Então, vocês estão todos de parabéns, têm o meu apoio, e é isso. Sua sugestão de horário e dia? Olha, eu me lembro que era nas segundas-feiras, né? Segunda-feira à noite. Eu acho que é um horário, mas não tem assim um dia exatamente. Mas eu acho que na segunda-feira seria um dia mais apropriado, no meu entender, né? Mas se for sexta, quinta, para mim tanto faz. Uma coisa que deve pontuar, se a gente fazer um esforço, não é fácil, de começar sempre na hora que foi marcado. Isso é muito importante, porque às vezes a gente sabe que vai fazer uma hora de leitura, né? Então começar na hora marcada é importante. Adriano Vilhalba, secretário municipal de Finanças. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, Cláudia, que você, como presidente da Câmara, fez a todos os funcionários da Prefeitura, aos contribuintes, aos munícipes, né? Como eu sou da área financeira, então eu já falei contribuinte, mas aos nossos cidadãos da Prefeitura. E agradecer pelo convite aos demais vereadores também. Agradecer a presença do Tenente Comandante Santos, que já conheci em outras oportunidades. Somos afins do mesmo esporte, então temos uma afinidade. E também agradecer a presença de todos os munícipes aqui hoje presentes, que não são muitos, né, que deveria realmente ter uma presença mais volumosa, né? E eu gostei da fala do vereador Patrick, que realmente as pessoas não estão compromissadas com o seu filho na escola, como você mesmo disse. Então, há uma falta de comprometimento. Quando existe um roubo, a pessoa que viu muitas vezes se cala, não faz o boletim de ocorrência. Então, é a omissão da sociedade também. Nós somos ocupados também, né? E hoje, com a falta de pessoas aqui nessa Câmara, a gente nota essa ausência, né? Essa omissão da sociedade. Então, que com esse pequeno volume de pessoas, a gente possa expandir essa informação que nós estamos colhendo hoje, né? Para que na próxima oportunidade a gente consiga trazer mais pessoas para o interesse público. Porque nós, como funcionários públicos, como agentes públicos, muitas vezes a gente é mal visto na sociedade. Hoje com todas essas informações que saem para a mídia, né, de forma negativa, e nós temos o compromisso de reverter essa imagem. Tanto um vereador, um prefeito, secretários, presidente da República, nós temos que reverter. É difícil, vai ser a longo prazo, mas é possível. Nós temos que dar o primeiro passo, né? Então, eu queria deixar minhas palavras sobre a questão do dia e horário.
eu concordo com o Flávio, de repente seria na segunda-feira, às 18h30 ou 19 horas, né? Agradecer também ao Santos pelo compromisso de a gente não ter desculpa para vir aqui nessa Casa de Leis, né? Para evitar que o munícipe tenha essa desculpa, que é a questão da segurança, né? Que nós vamos estar respaldados com a presença da Polícia Militar. Então, uma boa noite a todos. Terezinha Sarbento Nunes, representando aí a Secretaria Municipal de Educação. Boa noite a todos. Em nome do vereador Patrick, quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o Tenente Santos e todos os presentes nesta casa. Eu penso que nós, enquanto cidadãos, como todos já falaram aqui, nós temos que ter mais comprometimento em tudo que fazemos mesmo. Muitas vezes cumprimos com nossas agendas através de ofícios, através de uma regulamentação de quantas faltas podemos ter. Muitas vezes, na maioria delas, estamos num conselho e somos sabedores que se faltarmos 3 vezes, somos tirados desse conselho. Então, por isso nós não faltamos. Mas nós temos sim que aprender a cumprir com a nossa parte enquanto cidadão. Eu penso que nós não sabemos qual é a melhor ideia, né? Por isso essa audiência aqui hoje. Mas nós temos que dar essa oportunidade. Se está sendo de manhã, no período matutino, e está havendo essa evasão, né, de participantes, que é o que a casa almeja, que é onde vocês são cobrados, né? A gente se preocupa, sim, com a questão da segurança à noite, já que nós temos aqui o nosso representante da segurança. Sabemos que o nosso município é fronteira, é difícil, mas que nós temos que acreditar que tudo pode melhorar. Então, eu penso que essa reunião de hoje é para que se dê essa oportunidade, para que possamos dar uma escolha, que é o que vocês propuseram aqui hoje. Penso que essa reunião, na minha opinião, opinião da professora Terezinha, é na segunda-feira, no horário 18, 18h30, e começarmos a cobrar, sim, assiduamente, pontualidade, né? Eu, enquanto professora, eu sei que bateu o sino, eu tenho que ir para a sala. Eu não posso me atrasar porque os meus alunos estão lá. Então, que possamos ter esse compromisso de horário, né? O cidadão se atrasou um pouquinho, na próxima ele também vai vir um pouquinho mais cedo, porque ele sabe que já começou a sessão na Câmara. Então, eu penso que na segunda-feira, nesse horário, 18, 18h30, porque eu penso que a agenda de vocês durante a semana, também todos têm seus compromissos, têm suas agendas fora do município, entre outras coisas. Então, ou numa segunda ou numa sexta, mas eu voto que seja na segunda-feira. Jairo Hortz Martins. Boa noite, Cláudia, presidente da casa. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os vereadores presentes e demais autoridades, e também a população. Eu faço das palavras do Patrick a minha, concordo plenamente com ele, e acredito que às 7 horas da segunda teria mais acessibilidade a toda a população. E aonde cobram muito e não tem muita responsabilidade. Desculpa. E eu acredito que esse horário teria que dar pelo menos uma chance para a gente tentar, 30 dias, no caso. Não teve resultado, eu, igual o Patrick, poderia plenamente voltar de manhã. E meu voto é para segunda às 7 horas. Eu quero, em tempo, me retratar, para que eu não saia daqui derrotado. Eu retiro o voto da sexta-feira e voto no da segunda também. Professor Reinaldo, dá sua sugestão para nós, por gentileza. Boa noite. Eu, diferente do Laurindo, mesmo que eu saia derrotado aqui, meu voto é sexta-feira.
E voltando ali em relação às palavras que o vereador Patrick disse, realmente é isso mesmo. A escola, nós passamos por essa situação praticamente todos os dias. Nós somos cobrados lá no final do ano. Tem o primeiro, segundo, terceiro bimestre, o pai não aparece. No último dia lá de aula, aí ele aparece, aí ele quer ver o resultado. Mas, como vocês estão dando essa oportunidade, também, com certeza, acredito eu que a população vão sentir também que vocês estão dando oportunidade e que eles possam estar presentes na sessão. Se vão comparecer ou não, vocês estão tentando. Eu acredito que 100% dificilmente vão comparecer, mas acredito eu que a grande maioria, com certeza, se interessarem, vão estar presentes. Eu participei de várias sessões, quando era à noite, e eu vejo que a população ela só vem nas sessões, principalmente funcionário público, quando é alguma coisa de interesse próprio, tabela de salário, enfim. Eu penso que todos os projetos que são votados aqui, que vocês votam e mandam para o prefeito, são de interesse de todos nós, não só o salário. E voto na sexta-feira, às 18h30. Se não tiver mais nenhuma manifestação, nós temos aqui os votos das pessoas que estão presentes. Senhora presidente, posso mencionar? A Perla, ela optou pela segunda-feira, às 19 horas. O Jairo, também na segunda-feira, às 19 horas. A Margarete, a segunda-feira, também às 19 horas. A Terezinha, na segunda-feira, às 18 horas. O Laurindo fez uma alteração do voto, hein? A segunda-feira também, às 19 horas. Professor Reinaldo, a sexta-feira, às 18 horas. A Nice, a segunda-feira, às 9 horas da manhã. A Linalva, segunda-feira, às 9 horas da manhã. O Jonas, a segunda-feira, às 19 horas. E a Cíntia, às quarta-feira, às 18 horas. O Adriano Vilhalba, a segunda-feira também, às 18h30, né? Às 18h30, correto. Eu quero aqui só ressaltar que se tiver mais alguém que não falou, acho que todos falaram ali, se pronunciaram, né? Isso, nós temos aqui a esposa do vereador João, que ainda em tempo, ela vai ali se pronunciar, Zé. E logo após que todos que desejam se pronunciem, eu acho que é importante a opinião de todos. Eu vejo que ali tem a Cíntia, que também que representa a saúde nessa noite, que não se pronunciou. A Perla, me desculpa, se pronunciou, né, Perla? Já? Não. É importante a opinião de todos que aqui estão, até porque... Boa noite a todos. Sim. Meu voto vai para as 9 horas da manhã, na segunda-feira. Permanece ali ainda, acho que a Perla, Cíntia. Não pretende opinar, Cíntia? Que dia que fica melhor para você? Boa noite. Igual eu conversei assim hoje de manhã, a gente trabalhando, eu trabalho no posto da Vila Nova, a gente conversando, falando assim que a gente gostaria muito de participar, só que muitas das vezes é numa segunda-feira, né? E aí às vezes na segunda-feira a gente tem trabalho, a gente tem que sair, fazer algumas atividades, não dava, então a gente até conversou assim, falou assim, se fosse à noite seria bem melhor, né? A gente fala à noite, mas no começar do entardecer, umas 6 horas, a gente conversou assim na segunda-feira, às vezes até à noite tem alguma coisa para fazer, aí pensamos na quarta-feira, né? Mas isso é uma opinião minha, assim, né? Mas aí, como fala, a gente, a Claudinha explicou que na terça, na quarta, nas semanas tem alguns compromissos na capital, né? Mas aí fala assim, se a maioria pela segunda-feira, fica bom também na segunda-feira. É um dia bom também, né? Que a gente está tudo começando, né? Está tudo... agora, igual fala assim, na sexta-feira também seria bom, só que já está todo mundo cansado, né? Acredito que vai ter sempre aquela desculpa. Na sexta-feira, né? Aí sempre vai ter aquela desculpa. Mas na segunda-feira, então, seria bom também, né? Então, meu voto também, se... igual o Laurindo trocou, se eu puder trocar, eu quero para segunda-feira, então trocar também. Às certeza, 6 horas. Cíntia, pode sim. Como nós temos um número
bastante reduzido hoje, de pessoas no plenário. Acho que todos se pronunciaram, com exceção a Perla, né? Que daí as demais já somos nossos companheiros aqui da casa, que prestam os trabalhos aqui. Enquanto vai ali apurando, que realmente nós já sabemos que venceu a segunda-feira, em relação ao horário, tem pessoas que não se pronunciou, eu vi aqui exatamente o horário, né? Aí nós temos às 19, às 18h30, às 18. Enquanto alguém verifique ali que realmente ficou acertado, eu quero aqui só ressaltar, referente a uma cobrança que foi feita, acho que por 3 companheiros dessa casa, e eles têm a plena razão. Na verdade, pelo Patrick, também nas palavras do Flávio, eu ouvi atentamente a Terezinha, o quanto é importante que se cumpra o horário. E até vou justificar para os senhores o que acontece nessa casa, e onde eu tenho 100% da culpa de não iniciar as sessões no horário que realmente devia de se iniciar. Nós temos uma população que está com o hábito, eles sabem que às 9 horas da manhã, os vereadores iniciam a sessão nessa casa. O que ocorre? Quando chega na segunda, todos que querem falar com os vereadores, é claro que durante a semana, os vereadores não o tempo todo, mas vêm aqui, têm atendido, os servidores estão atendendo, eu fico um pouco mais ainda esse ano por conta da presidência, dos trabalhos exigidos. O que acontece? A população se desloca para cá, a essa casa, quando se falta 10 minutos, 15 minutos, ou até mesmo 9 horas. E eles dizem assim, e nós já estivemos por diversas vezes, está aqui a Eliane, que é a nossa recepcionista ali, que pode afirmar isso. Por diversas vezes, Eliane, por favor, quando chegar, você diz assim, olha, não vai dar, falta 5 minutos, eles estão entrando para o plenário, vai ter a votação. Mas eu sou uma das pessoas que tem a culpa por quê? Porque eu não gosto de mandar as pessoas embora. Aí ela volta e diz para mim assim, olha, chegou, eu falei, mas ele disse que é rapidinho, é 1 minuto. Aí a pessoa entra. E esse 1 minuto não se resume em 1 minuto, se resume em 5, 10. E quando você abre a porta para vir para o plenário, tem mais um na porta. Às vezes, mais um na porta lá. Diz assim, não, eu sou uma palavrinha. Então, nós, vereadores, normalmente, é raro os vereadores que não chegam no horário. Normalmente, quando tem algum compromisso, aconteceu algum imprevisto, aí realmente não chega. Mas, normalmente, 8, 8h30, está todos os vereadores aqui na casa. Mas, quando vai se adentrando ao horário da sessão, a população começa a chegar. E, para que isso seja mudado, eu faço nessa noite, Patrick, a cobrança é válida, para o bom andamento dessa casa, e não é justo daí com as pessoas que ficam aqui aguardando. Eu faço esse compromisso perante todos, que essas pessoas que vierem para falar durante o horário da sessão, ao iniciar, eu serei mais firme e mais rígida em dizer que, infelizmente, não vou poder atendê-los e cumprirei, sim, o horário, vamos, então, cumprir o horário dessa casa, que realmente ficou aqui determinado. Eu vi ali que já a Rosiane está apurando ali, né? Ficou o horário que ficou para nós das sessões após ser votada no plenário. Aí vocês podem questionar, por que votar no plenário? Por que tem que passar no plenário? Tem que passar no plenário porque está no regimento, é uma lei. Então, o que vocês ressaltaram aqui para nós é o que vai ser levado para o plenário, precisa ser votado, precisa ser passado nas comissões, como demais projetos. E ainda será feito isso durante esse mês de junho. Mês de julho, como eu havia dito, nós não teremos sessões ordinárias, e a partir da primeira segunda-feira de agosto, entrará já nesse novo horário, optado já nessa noite, conforme os senhores mesmo já optaram aqui. Eu não posso aqui, tenente, deixar de agradecer, porque desde o dia 1º, quando eu estive lá na posse, e um dos compromissos que eu disse que nesse ano eu estaria cumprindo, como não havia cumprido no outro mandato, que seria da gente rever esse horário e mudar aqui nessa casa, após isso, tanto o senhor como o major têm me dito quando vai ser mudado as sessões, porque nós estamos à disposição. E isso é muito positivo
isso demonstra para nós, todos aqui, o quanto vocês têm um compromisso, o quanto vocês estão realmente envolvidos, esforçados para o bom andamento do nosso município de Coronel Sapucaia. Isso é muito bom para nós. Realmente recebo os meus agradecimentos e, com certeza, a nossa população agradece. Eu quero aqui agradecer em nome de todos, tanto a presença do senhor aqui, como também a disponibilidade de estar adequando durante os trabalhos ali, para que se possa fazer a segurança aqui na Câmara Municipal durante as sessões. Essa segurança, as pessoas podem questionar dos vereadores? Não. Essa segurança será para que as pessoas venham, estejam aqui conosco. Então, nós precisamos realmente da presença dos senhores, para que se faça a segurança do público, que nós, com certeza, contamos que vamos ter aqui um público, né? Que vai mudar esse cenário da Câmara Municipal, onde nós temos uma pessoa, ou duas pessoas, às vezes, no plenário, ou às vezes nem isso. Às vezes nós ficamos aqui, as sessões são gravadas internamente, e nós ficamos discutindo os projetos, porque nós não podemos deixar de discutir os projetos. Nós ficamos aqui discutindo só nós, aqui, e quando muito, uma ou duas servidoras da casa. As portas estão abertas e só nós aqui discutindo. Aí, quando corta a parte que é gravada, nós olhamos um para o outro e dizemos assim, não vai para a rádio, não é transmitido, não tem um munícipe preocupado com os assuntos que nós discutimos aqui. E, muitas vezes, nós encerramos as nossas discussões de projetos, que, às vezes, a nossa pauta... Tem dias que não, mas tem dia que, realmente, nós vamos aqui até quase 13h. Sozinhos, discutindo entre nós. Projetos que já foram discutidos internamente aqui na casa, que nós, vereadores, já recebemos, já foi lido, já foi discutido, já foi avaliado com o jurídico, com o contador. Na verdade, nós já fizemos isso quando veio para o plenário, mas nós acabamos discutindo novamente, só nós, vereadores. Eu acredito que será assim mudado. O vereador Patrick, quando já chegou na casa, tanto ele quanto o Jomir, ele trouxe para mim, olha, um dos projetos, eu prometi na campanha, porque o pessoal cobrou muito, é de mudar o horário. E aí eu disse para ele, esse também é um projeto meu, e eu prometi que nós vamos cumprir, esse ano nós vamos cumprir. Então, no meu entendimento, nós vamos mudar esse horário, conforme os senhores optaram, vamos estar dando essa oportunidade para a população, para que se façam presente. E eu espero que eles virão. Caso isso não ocorra, nós iremos discutir, mas diferente aqui, até eu quero discordar, companheiro que me disse após 30 dias, porque nós não vamos conseguir fazer essa mudança mais esse ano. Então, vai ficar a critério voltar a ser discutido. Caso isso não surta o efeito da presença da população, novamente no ano de 2018. Por esse ano ficará, então, o dia e o horário que os senhores determinaram aqui nessa audiência. Que ficou aqui, segunda-feira, tá, esse aqui são a opção dos senhores. A opção que ficou, aqui, a escolha da população, que são eles que votam. Eu só quero aqui ressaltar que os vereadores, como já justificado, que não estão presentes, realmente foram por motivos de saúde. Entre todos, que os vereadores, o vereador Roberto Pereira, Maria Eloir, que também está com a mãe dela com problema de saúde, o vereador Joalmir, que está em Dourados, também levou alguém da família numa consulta e não conseguiu chegar a tempo, e a vereadora Niagra. A vereadora Niagra também está com problema de saúde na família. Ela pediu que eu ressaltasse, ao final, que a opinião dela também, mesmo não tendo pedido na casa, mesmo não estando me cobrando e nem nada, que também seria na segunda noite. Eu não quis falar isso antes para não interferir, porque de forma nenhuma eu quis também deixar o que seria bom para nós aqui da casa, né? O que realmente seria bom para nós. Para nós, realmente, o horário das 9h da manhã, nada impede. Mas, na segunda-feira, apesar que nós temos aqui os votos de sexta-feira, a exemplo do professor Reinaldo, mas que, infelizmente, nós não vamos poder atender, professor. O senhor foi visto aqui,
as opções, a maioria ficaram mesmo na segunda. Para nós, da casa, nós vamos estar, então, atendendo essa maioria, e que na segunda ficaria uma data oportuna, devido às nossas agendas. Não são todas as semanas que nós deslocamos a capital, mas na segunda fica uma data oportuna e na sexta também. Mas, mediante a palavra do nosso tenente, que se colocou à disposição as viaturas para estar presente conosco de segunda a quinta-feira, então, no momento em que ele se pronunciou, eu tinha o meu desejo para que a sessão fosse realmente na segunda noite. Mas esse foi aí a escolha da maioria. Infelizmente, nós não podemos atender a opção de sexta, mas eu vejo que foi o melhor que nós podemos aqui optar por essa noite. Os que os senhores optaram, realmente ficou o melhor dia, os horários, nós acreditamos que ser o melhor também para a população. Nós temos aqui que ficou 7 votos com opção das 19 horas. Né? É o horário que ficou certo pelos senhores, escolhido. 3 votos às 9 horas da manhã. E 1 voto às 18h30. E um outro a partir das 19h. No horário, na quarta-feira, às 19h. Tá, esse da quarta-feira ficou vencido. Da sexta-feira também, como eu já ressaltei, então ficou na segunda-feira. O que está correto aqui são as 19 horas. Eu estou com um pedido aqui da mesa, que eu já disse que não vale, mas se os senhores disserem que vale, por mim tudo bem. Eu não quero aqui citar o nome dos vereadores, mas um pedido da mesa. Que se não faça às 19h, como ficou determinado pelos senhores. Mas lembrando que quem determina e quem decide tudo aqui hoje são os senhores, o público. Que se faça às 18h30 e que inicie às 18h30, lembrando-se neste horário de inverno, já que às 18h já está bastante escuro. Nós temos aí logo após o horário de verão, depois, que nós sabemos também que às 18h ainda vai estar bastante durante o dia. Nós não podemos esquecer disso. Eu só gostaria que os senhores me dissessem, está aqui às 19h, o desejo dos senhores é o que vai prevalecer se os senhores me confirmar isso. Eu tenho pedido da mesa que se faça às 18h30. Se os senhores decidirem em aceitar esse pedido, eu vou deixar às 18h30. Se os senhores disserem que não, que às 19h vai prevalecer às 19h. Eu gostaria que se alguém pudesse se pronunciar referente a isso. Ou então vamos só fazer o seguinte, quem diz que realmente concorda com as 19h, depois a gente vê às 18h30, se puder se posicionar, a gente já resolve, né? Quem quer realmente que seja às 19 horas na segunda-feira? Se pudesse manifestar. 5 pessoas. Quem que quer que seja às 18h30 na segunda-feira? Por gentileza, só permanece erguido para que a gente... Então, ficaram 5, tá? Ficou 5. Realmente, ficou 5-5, gente. Como nós, desde o início, já dizemos que nessa data nós já promovemos essa audiência para que os senhores nos dissessem que é melhor, fica às 19h, tá? Eu sei, realmente fica, então, às 19h, acho que venceu ali às 19h, com as justificativas que eles explicaram, e com compromisso de realmente iniciar às 19h. Esse foi um compromisso feito por minha pessoa, que será cobrado e poderá ser cobrado, mas não vai ser necessário, por todos, inclusive pelos pares dessa casa, caso isso não ocorra. Mas não será necessário, porque eu estarei cumprindo rigorosamente esse horário das sessões. Então, a partir da segunda-feira de agosto, todos os senhores poderão dizer que estiveram na audiência pública, nós estaremos depois disponibilizando também o áudio, e que, a partir do mês de agosto, as sessões darão início às segundas-feiras, às 7 horas da noite, às 19 horas, né? Primeira segunda-feira do mês de agosto, dia 7. 7 de agosto, então, entra em vigor às 19 horas, no plenário da Câmara, o início das nossas sessões. Eu quero aqui deixar livre para que algum vereador queira acrescentar alguma fala, ou até mesmo alguém que esteja no plenário, aqui o senhor Anselmo, nosso tenente, referente ao que ficou acordado aqui nessa noite. Eu queria dizer que eu não quis se manifestar, mas eu também sou favorável, era favorável e sou favorável com o horário das 19 horas.
tem horário de verão, como já citaram aí, né? 6h30, o sol está de fora ainda. É meio complicado. E meia hora, como disse a senhora lá, sai 6 horas do trabalho, chega em casa, meia hora, o tempo é muito curto. Se os vereadores querem a presença da população, eu acredito que esse horário ficou bem mais... vai de encontro com aquelas pessoas que querem participar. E como citaram, várias vezes as pessoas citaram aí sobre a presença, como o Galdino disse, eu acho que temos que, eu lembro no meu último mandato, se me falha a memória, o Galdino, todas as sessões ele estava aqui, e várias pessoas, né? Então tinha uma frequência de público bem maior. E eu estou acompanhando aqui desde o início do mandato, todas as sessões, então a gente tem notado que a gente só vê as pessoas no plenário, como disse uma pessoa aí, como falou o professor, quando é de interesses individuais, ou seja, de grupos, né? Ou seja, de funcionários, que você vê o plenário com bastante gente. Então, como que a população acho que tem que acompanhar num todo, eu acho que o interesse de todos os projetos seja discutido, votado aqui nessa casa de lei, para acompanhar. Porque os vereadores recebem crítica de toda a população, crítica, mas não faz a sua parte. Então, eu acredito que com esse horário, se conscientizando a população que participe, principalmente as pessoas gostam de criticar, mas não gostam de participar. Ou seja, crítica às vezes infundada, não sabe qual que é o trabalho de um vereador, não entende como funciona, porque não participa. Ou seja, está sendo omisso, né, como diz o Adriano. Então, com certeza, Cláudia, eu acredito que deve melhorar a partir de agosto, eu acredito que o público vai começar a participar. E sobre o horário, sobre o horário das reuniões, eu sempre fui a favor que se comece no horário. E eu tive problema na minha presença, tive que tomar decisões, às vezes, que até os meus companheiros, naquele momento, não ficaram muito, porque era 15 minutos, 20 minutos. Aí, olha a atitude que eu tive que tomar. Uma vez eu me lembro que chegou um vereador 30 minutos atrasado. A reunião já tinha se iniciado. A hora que ele veio para sentar, eu falei, não, por favor, vereador, você fica no plenário, que hoje você não vai participar da reunião. Tive que tomar essa decisão para botar a casa em ordem. A grande verdade é essa. Eu sei que é complicado, mas a população... E aqui é uma casa de leis, aqui tem que funcionar o horário, né? Então, a gente tinha muita crítica. Então, eu sei a dificuldade, mas tenta chegar um pouquinho. E outra coisa que você disse, que as pessoas chegam a procurar o vereador. E eu, na minha gestão, eu fiz o seguinte, faz favor, então, depois das sessões, você vai assistir nossas reuniões, daí a gente vai atender. Então, é um meio de você se sair das pessoas que te procuram no início das sessões. É muito complicado, Cláudio, mas você já se retratou. Eu tenho certeza que no segundo semestre agora, os pares dessa casa vão entender e com certeza vai ser bom para os vereadores e para a população. Ou seja, 7 horas, 19 horas, se atrasar uma sessão meia hora, aí fica muito tarde, né? Se a sessão durar 2 horas, com meia hora de atraso, vai terminar às 21h30, né? Já é um pouco tarde. Então, se começar as sessões no horário 19 horas, uns minutinhos de tolerância, no máximo 5 minutos, eu acredito que vai ficar muito bom. E, com certeza, o trabalho dos vereadores, os vereadores sempre chegam no horário certo, mas só que é aquilo que você disse, a gente entende como que funciona, mais ou menos. Tá? E ficou de bom tamanho, as pessoas que opinaram por 19 horas, e as pessoas também que opinaram por 18h30, mas 18h30 já foi comentado. Né? Em 19 horas, na minha opinião, ficou num bom tamanho, não tem porquê as pessoas falam, eu não vou participar por causa do horário mais. Eu acredito que esse horário é o melhor horário. E o dia também é o melhor dia. É começo de semana, os vereadores para marcar uma audiência com um deputado na capital, nós sabemos que só funciona na terça-feira. Segunda-feira, praticamente, os deputados estão nos seus municípios, estão chegando na segunda-feira, e a partir da terça-feira começa a atender. A grande verdade é essa. Então, segunda-feira é o melhor dia, que os vereadores praticamente não conseguem agenda na segunda-feira. Não é isso, Cláudia? Tá? E eu quero, assim, agradecer em nome da Prefeitura, agradecer a presença de todos, agradecer aos vereadores, ao tenente, e que a partir da 1ª, 2ª de agosto, eu acredito que o plenário vai ter um número de
de gente, que os vereadores vão fazer aquele trabalho com mais... porque a Casa de Lei funciona dessa forma. O vereador está aqui, como a Cláudia disse, discutindo o projeto, não vê uma pessoa acompanhando a sessão, não vê uma pessoa acompanhando aquela matéria, entendeu? É muito ruim isso aí. O bom é quando as pessoas estão acompanhando, porque estando acompanhando, está sabendo o trabalho dos vereadores, porque os vereadores só votam aquilo que vem de encontro com a nossa comunidade. A grande verdade é essa. Então, vai ser muito bom e, com certeza, a frequência de público é que vai melhorar. Meu muito obrigado a todos os vereadores, ao tenente, e gostei muito. O número, como citou aí, de poucas pessoas, mas bateu o horário que passava pela cabeça da gente. Obrigado a todos. E lembrando que nós temos uma ata que está sendo elaborada ali na secretaria, e gostaríamos que todos permanecessem aqui no plenário, para que todos possam, então, também assinar esta ata. Presidente. Aqui agradecer aos senhores por ter vindo, ter aguardado, para que nós ficamos assim, tentando ganhar tempo, para ver se chegava mais alguém, se realmente a gente teria um público maior, mas foi os senhores que foi realmente essencial nessa noite, que decidiram e que trouxeram para nós a resposta do que realmente os senhores precisam, que essa casa trabalhe realmente no dia, nesse horário. Será divulgado em todas as redes sociais realmente como ficou o resultado dessa audiência. E as pessoas que não vieram, nós não teremos mais nenhum débito. Eu não me sinto em nenhum débito com a população referente aos horários. Até porque, referente a esse horário da sessão. Até porque as pessoas que não vieram tiveram oportunidade, a casa disponibilizou. Então, eu realmente, enquanto presidente dessa casa, não mais me sentirei culpada e com nenhum compromisso pendente com a população referente a esse assunto. Esse ficou aqui certo, resolvido já, e que no próximo semestre será nesse horário. E novas discussões, como eu disse, referente a isso, serão dadas oportunidades somente a partir do ano de 2018. Eu, enquanto presidente dessa casa, em 2017, não haverá mais essa oportunidade. A oportunidade foi dada e os senhores que estão aqui souberam aproveitar. Eu agradeço a todos. E, antes que a gente assine a ata, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma foto. Os meus companheiros sempre me criticam, às vezes. Mas eu gosto de uma foto para que a gente possa registrar. É claro que nessa ata vai ter o nome dos senhores que estiveram aqui nessa noite. E também, com a permissão dos senhores, essa foto será utilizada para divulgação das pessoas que estiveram presentes nessa audiência. E demais, meu muito obrigada a todos. E estejam aí convidados. Essa Casa de Lei está à disposição dos senhores, tanto nos dias de sessões para que seja assistida, e também nos demais dias. Nós estamos à disposição de todos os senhores para que sejam atendidos sempre que necessário. Meu muito obrigada a todos. Tenham todos uma ótima noite.